mais nos campos de Boaz. Por quê? Porque no verso de número 23, o autor do livro de Ruth, ele fecha esse ciclo. Ela não está mais nos campos, ela está com a sua sogra. Perceba comigo o verso de número 23. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que o tempo da colheita da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Então, perceba que ela sai dos campos e o cenário agora se volta para dentro da casa de Noemi. Ruth voltou para casa. E é exatamente sobre isso que eu quero pensar com vocês nesta noite. E o tema da minha mensagem é um tema muito simples: de volta para casa. Pois é exatamente essa a ideia do autor, de volta para casa. Pois bem, irmãos, pensando nisso, ainda dentro dessa abordagem estrutural da presente passagem que nós estamos analisando, há aqui o que nós chamamos de quiasmo. Isso era muito comum, é muito comum para um judeu escrever qualquer coisa tendo uma ideia no centro, tendo algo que ele quer chamar a nossa atenção no centro. O quiasmo é a expressão que representa o ri da língua grega, que é exatamente apontando uma ideia em cima, uma embaixo, outra em cima, uma embaixo, mas a ideia central está no meio. Por quê? Porque se vocês observarem o verso de número 19, o texto diz assim: então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse o nome do Senhor em cujo campo ela havia trabalhado, que é quem? Boaz. Mas perceba comigo o verso de número 22. Disse Noemi à sua nora: Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas de quem? Do dono do campo, para que você não seja o quê? Molestada. A ideia do termo molestada aqui é encontrada. Vem da raiz encontrar, para que você não seja encontrada em outros campos, pelo fato de ser ela moabita e não sofrer as consequências de uma estrangeira no meio de um campo de um desconhecido. Mas se vocês observarem, o verso 19 tem uma relação com o verso de número 22. Com o verso de número 22. Por quê? Porque a ideia do autor é mostrar exatamente isso. Um diálogo entre Noemi e Ruth e um diálogo entre Boaz e Ruth. Mas quem está no meio disso tudo? O verso de número 20. Perceba comigo. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente, dentre os quais será o nosso resgatador. Ela está falando de quem? De um redentor. De um redentor. É sobre o redentor que a história quer falar. Ela volta para casa para ter conhecimento de quem de fato é o redentor. Por isso, queridos, nós vamos pensar nesse texto com duas lições que serão as nossas lições norteadoras. Em primeiro lugar, Ruth volta para casa com a consciência de que Deus está agindo. Ruth volta para casa com a consciência de que Deus está agindo. Verso de número 18 e o verso de número 19. Se vocês observarem, o texto vai dizer: tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, o que havia colhido. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Irmãos,
Noemi, junto com sua nora Ruth, viveram tempos de amarguras. E esse tempo de amarguras era mais marcado por causa da intervenção do juízo de Deus. Se vocês observarem comigo lá no capítulo 1, do verso de número 1 ao verso de número 5, o autor se concentra mostrando que houve fome na terra de Belém de Judá, e Elimeleque, junto com Malom e Quilion e Noemi, deixaram a terra do pão e foram buscar pão aonde? Nos campos de Moabe, nas terras de Moabe. E o autor enfatiza exatamente que diante dessa tomada de decisão do nosso irmão Elimeleque, sérias consequências visitaram a sua família. O juízo de Deus visitou a família de Elimeleque pelo simples fato de não confiar na ação providencial de Deus. E as consequências foram trágicas em um período aproximadamente de 10 anos. Porque morreu Elimeleque e depois morreram Malom e Quilion. E Ruth volta agora para casa, juntamente com Noemi, sua sogra, desamparadas, debaixo de um juízo divino, do qual a nossa própria irmã faz questão de testemunhar, no verso de número 13, no verso de número 20 e no verso de número 21 do capítulo 1. Quando ela volta para a cidade, sabendo que agora Deus voltou a visitar a casa do pão. Deus voltou a manifestar seus atos providenciais na casa do pão. E o verso de número 6 diz que Noemi ficou sabendo que já começou a chegar pão na cidade de Belém. E ela faz o quê? Eu vou voltar para lá. Mas ao regressar para sua terra natal, ela disse para as suas vizinhas: não me chame Noemi, mas me chame Mara, porque com amargura me tem ferido o Todo-Poderoso. Ela tinha ciência, irmãos, de que tudo aquilo que ela estava passando era uma ação de Deus, era a mão do Todo-Poderoso. Mas se vocês observarem, há um contraste no capítulo 2, em consequência ao capítulo 1. Por quê? Porque no capítulo 1 nós temos morte, nós temos fome, nós temos sofrimento, nós temos amargura. No capítulo 2 nós temos vida, nós temos provisão, nós temos sustento e temos Deus sendo glorificado. Nem sempre o final da história significa dizer que será triste. É possível que no meio do percurso Deus mude o quadro. E é exatamente essa a ideia do capítulo 2. Deus voltou a visitar 2 pobres viúvas desamparadas. É por isso, meus amados irmãos, que o pessimismo doentio de Ruth e Noemi foi curado ao ver a doce providência divina sorrindo de volta para elas. Deus voltou a visitá-las. E com isso, meus irmãos, diante de um coração ou corações dilacerados pelas circunstâncias, elas voltaram a sorrir. Porque se vocês observarem comigo, quando o texto diz, no verso de número 17, que ela trouxe os feixes para casa, os frutos do seu trabalho. No verso de número 18, aquilo que sobrou, ela compartilhou com a sua sogra. No verso 19, a sua sogra diz: bendito seja ele do Senhor. Por que bendito seja ele do Senhor? Na verdade, essa expressão bendito seja ele é uma expressão que ela tem um duplo significado aqui. Tanto pode significar Boaz, ou como pode significar Deus. É como se ela estivesse dizendo: bendito seja o Senhor. Mesmo sendo Boaz, não podemos esquecer que Deus se utiliza de homens como instrumento em suas mãos para abençoar quem? O seu povo. Em última consequência, toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a quem? Ao Deus de toda a provisão. Agora, as mulheres que outrora estavam desamparadas, viúvas,
desassistidas, entre aspas, humanamente falando, estão experimentando da visitação do Todo-Poderoso, não com juízo, mas com graça e misericórdia. Por isso, meus amados irmãos, precisamos ter a consciência, assim como a nossa irmã teve, Deus está agindo. Por isso, devemos entender que a providência de Deus é e sempre será suficiente. E Jesus insistiu para que nós, juntamente com os seus discípulos, no Evangelho de Mateus capítulo 6, observássemos as aves e flores. Sabe por quê? Por quê? Porque nós precisamos atinar e perceber em cada detalhe das coisas criadas o cuidado de Deus. Se Deus relativamente cuida de aves, de vegetais, Ele vai cuidar da sua imagem e semelhança, que somos nós. Por isso, irmãos, Deus cuidou de Ruth em coisas que Ruth não imaginava. Deus cuidou de Ruth e lhe deu condições do trabalho. Deus cuidou de Ruth, dando ânimo para trabalhar. Deus cuidou de Ruth, dando a Ruth um campo para ela colher. Deus cuidou de Ruth, dando a ela um homem piedoso e bondoso, e que futuramente seria o seu resgatador. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz, no capítulo 4, verso de número 6 e verso de número 19, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O que nós precisamos olhar para essa história é entendermos que nos campos de Boaz, Deus estava abençoando suas servas. Deus animou Ruth para o trabalho. Imagine, irmãos, vamos entrar nas dimensões psicológicas do texto. 2 viúvas, desamparadas, sem maridos, sem filhos, em terras estrangeiras, pelo menos para Ruth. Para Noemi não, ela era de casa, mas elas sabiam a dificuldade de uma mulher viúva para sobreviver nos campos de Belém de Judá. Mas ainda assim, a nossa irmã Ruth em nenhum momento foi desanimada pelas circunstâncias, muito pelo contrário. E nós aprendemos aqui nas exposições que antecederam a esta, ela buscou em Deus a força necessária para continuar trabalhando. Ela encontrou no Deus de Noemi, que agora era o seu Deus, a força necessária para entrar nos campos de Boaz, de maneira que o soberano Senhor conduziu os seus passos para o campo que era para ela chegar. Quando nós agimos por baixo, Deus age de cima. A sua soberania governa tanto por cima como por baixo. Se pensarmos que Deus não está agindo, Ele está no controle de todas as coisas, até das ações mais triviais de nossa vida, irmãos. Por isso, a amargura de Noemi, que tinha aumentado e se aprofundado sobre o que ela considerou ser os açoites do juízo de Deus, finalmente, irmãos, começou a se desfazer quando confrontada com uma inegável experiência da bondade, da graça de Deus. Por isso, Noemi disse para sua nora: bendito seja o Senhor. Por quê? Porque ela diz, Ele agora não está mais nos visitando com juízo, Ele está nos visitando com a sua graça. Ele abriu as portas, Ele está providenciando, Ele está nos visitando, bendito seja o Senhor. Ela começou, irmãos, a reconhecer que, ao contrário do que antes tinha pensado, o Senhor não tinha parado de mostrar sua fidelidade pactual, nem com Noemi, nem com Ruth. Ele é um Deus da aliança.
Ele é o Deus da aliança. Ele não abandona os seus. Por isso, irmãos, deveríamos confiar somente em Cristo para prover o pão nosso de cada dia, irmãos. Em vez de muitas vezes vagarmos por aí em busca de migalhas no campo de outro qualquer. Realmente, todos os dias somos tentados a duvidar da bondosa provisão dele para as nossas necessidades e olhar para nós mesmos e para outros em busca de provisão. Somos facilmente levados ao desespero e amargura quando nos encontramos cavando fundo do poço da vida e trocamos o pão da vida pelo pão que não irá satisfazer. Quantas vezes confiamos desconfiando? Quantas vezes não de fato nos entregamos àquele que prometeu cuidar de nós todos os dias de nossas vidas? Das duas umas, irmãos. Ou Jesus mentiu, ou nós não temos fé suficiente. Porque em Mateus capítulo 28, verso de número 20, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, o relógio da providência não para. Deus está agindo. Não há quem se achegue a Jesus e volte com as mãos vazias. É interessante que quando nós lemos Mateus 14, nós temos o relato da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos ficaram desesperados. Como é que pode, Senhor? Como é que nós vamos alimentar essa multidão? E o que é que vocês têm? Jesus pergunta: só tem aqui. Esse menino tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Tragam para cá. Tragam-na. E trouxeram, levaram para Cristo. E ele orou e abençoou. E houve a multiplicação. De maneira que 12 cestos foram suficientes para alimentar toda aquela multidão. Homens, mulheres e crianças. E pasmem, ainda sobrou. Meus irmãos, o mesmo Deus que providenciou para que os órfãos, as viúvas e os viajantes fossem assistidos nos campos de Israel, ele providenciou para mim e você em seu Filho Jesus. Ninguém que tenha vindo em fé a Cristo vazio foi embora vazio. Ninguém que tenha vindo em Cristo vazio foi embora vazio. Na verdade, o que há na descrição dos versos 17, 18 e 19 do livro de Ruth tem uma ligação com o texto que eu acabei de citar a vocês. Cestos, 12 cestos, sobras daquele resultado miraculoso de Jesus Cristo. E se vocês fizerem uma ligação daquilo que Ruth e Noemi estão experimentando e daquilo que os discípulos e as mais de 5.000 pessoas experimentaram, é o resultado daquilo que Deus nos dá, a providência em Jesus Cristo. Não é apenas, irmãos, que haja graça para preencher a mais profunda necessidade espiritual sob as asas do Todo-Poderoso. Não é apenas que Jesus é um Salvador adequado para que todo pecador que o busca. Não. É que há mais graça do que você pode gerenciar. Há mais graça do que você pode se esgotar. Há mais graça em Cristo, irmão. Uma extravagância de graça nele, para mim e para você. Há uma provisão superabundante para mim e para você no Deus da misericórdia e da graça, em Jesus.
alguns de nós vivemos com medo enquanto enfrentamos o amanhã, porque no fundo, não temos certeza se Jesus está à altura da tarefa de suprir as nossas mais profundas necessidades, as necessidades mais profundas dos nossos corações. Não temos certeza se podemos confiar em Cristo para prover. Mas, enquanto Ruth cambaleava em casa, sob o enorme peso da servada, trazendo consigo os seus resultados do trabalho, tenho certeza de que ela diria, embora em grunilhos de esforço, que Ele pode fornecer e Ele fornecerá. Quando Ruth volta para casa com os sacos de cevadas e trigo, sua sogra olha e diz: mulher, que mistério é esse? Uma linguagem bem pentecostal, né? Que mistério é esse? Ela disse: tu não estás sabendo não, ué. Eu não disse a tu que eu ia para os campos, mulher. Vê que babado forte, olha o que eu trouxe. Tu não estás sabendo, tu não estás mulher. Ô vaso, a providência nos visitou, vaso. O Senhor foi lá nos campos. E nessas 7 semanas, nesse período de 2 meses, eu comi, eu bebi. E agora eu estou trazendo o resultado da mais maravilhosa graça de Deus. Meus irmãos, há mais graça em Jesus do que as necessidades que temos. Eu e você nunca esgotaremos por completo a provisão de Deus. O mais importante não é o resultado da provisão, mas o provedor de todas as coisas. O mais importante não são as nossas necessidades, é Cristo. Ele é o nosso pastor e de nada teremos falta, porque Ele é suficiente para nós. Perceba, irmãos, que as nossas irmãs estão alegres e contentes, experimentando agora um novo tempo da visitação de Deus, mas ela em tudo redunda louvores a quem? Ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, perceba aqui o verso de número 19. Ela já mostra os lampejos de quem será o Redentor. Os campos em que eu estive, o nome do dono é Boaz. No verso 1, ela apresenta o Redentor. Porque no capítulo 2, verso 1, o texto diz assim: isso foi a intenção do autor, do narrador, do escritor. Ele prepara o nosso coração, o nosso entendimento, para aquilo que lá na frente ele vai dizer: é ele mesmo, é esse. Porque no capítulo 2, verso 1, o autor diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Mas no verso de número 20, ela diz o seguinte: então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. A segunda lição que nós aprendemos aqui não é somente sobre a ideia de que Deus está agindo, mas também de que Deus está provendo um resgatador. Deus está provendo um resgatador. Perceba, irmãos, que esse resgatador era um parente próximo de Elimeleque. E quando a gente vê o termo resgatador aqui, no termo original, é o termo Goel. Goel é aquele que seria o vingador
do sangue do falecido. Se vocês observarem no livro do Êxodo e no livro de Deuteronômio mais na frente, o parente resgatador da morte do próximo seria o vingador de sangue. Eu não sei se vocês observaram ao lerem o livro de Josué, vocês viam cidades refúgio que foram criadas. Por que essas cidades refúgio? Porque quando alguém assassinava outra pessoa inocentemente, o resgatador, o parente mais próximo, teria que tirar a vida do assassino. Mas se esse assassino inocentemente tirasse a vida e ele fugisse para as cidades de refúgio, o resgatador não poderia ir até lá. Então havia o parente de sangue. Se alguém tirasse a vida de outro, esse alguém também morreria pelo parente do falecido. Essa era uma das características do Goel. A segunda característica desse resgatador é que ele era responsável também por resgatar um parente que se tornou escravo. Ele poderia comprar o seu parente que era escravo e torná-lo livre. Esse Goel, esse resgatador, ele também era aquele que resgatava a herança. Por exemplo, se a situação apertasse, você tivesse lá um terreno de 10 por 30 e vendesse, o seu parente resgatador, aproximadamente 50 anos depois, poderia resgatar o seu terreno. Ele tinha esse direito de resgatar as terras e os bens. Mas também, esse parente, ele tinha a obrigação, esse resgatador, ele tinha a obrigação também das obrigações levíticas, do levirato, que era exatamente quando alguém morria, o cunhado casava com a esposa do falecido, gerava filhos com ela, em especial homem, e o menino nascido tinha o nome do falecido, para que a descendência e o nome do falecido não se apagasse da história. Perceba, no contexto do texto, Ruth tinha parente? Não, era estrangeira. Noemi tinha? Não, Noemi não tinha. Quem tinha? Elimeleque. Por isso que o texto vai dizer lá no verso 1, e mais uma vez Ruth reforça isso aqui, dizendo o quê? Esse aí é um dos parentes mais próximos. Esse é o nosso resgatador, porque ele era parente de Elimeleque, que foi esposo de Noemi. Ele será o resgatador. Pois bem, irmãos, o que isso tem a ver com essa história? Tudo. Porque se você não entender sobre o Goel, você não vai entender sobre o livro de Ruth. Porque há uma história maior por trás do livro de Ruth. E é sempre isso que eu venho batendo na mesma tecla com vocês. O livro de Ruth é apenas uma pequena história dentro de uma história maior. A história da redenção de Deus. O que Deus está fazendo aqui é redimindo o seu povo. E é por isso que aqui, no livro de Ruth, nós temos Boaz como esse tipo de resgatador que vai trazer de volta a terra, que vai trazer de volta a descendência, que vai trazer de volta tudo aquilo que se havia perdido. Pois bem, a história ainda é muito mais do que Boaz, porque a história é sobre Cristo. Em última análise, todos esses aspectos do resgatador apontam para a obra de Jesus por nós. Porque o primeiro Adão, lá no Éden, nos deixou viúvos, desperdiçou a nossa herança e deixou de suscitar a semente da mulher. Ele nos escravizou, o primeiro Adão, ao pecado. Mas com o segundo Adão, Jesus, como segundo Adão, Jesus produz um descendente frutífero, recupera nossa herança, resgata-nos da escravidão e vinga aqueles que procuram nos matar. Em todas essas maneiras, Jesus é nosso verdadeiro Levi, o nosso resgatador, o nosso libertador. É sobre Jesus. Ele é o nosso
resgatador. Ele nos deu uma nova herança. Ele nos deu filhos frutíferos, descendentes, do qual Ele é o primogênito dentre toda a criação. Ele é aquele que nos resgatou quando éramos escravos do pecado. Quando nós estávamos escravizados no pecado, Ele foi lá e nos resgatou. É por isso que você só vai entender sobre redenção no Novo Testamento, se você entender a redenção no Antigo Testamento. Cristo foi lá, no mercado dos escravos, e nos comprou. E qual foi o preço do pagamento da nossa redenção? O seu sangue derramado na cruz do Calvário. Lá, Ele nos resgatou. Por isso que a história é muito mais do que Boaz e Ruth. É sobre Cristo e a sua igreja. Ele nos resgatou, meus irmãos. Como disse certo pensador, o primeiro Adão arruinou tudo. Mas o segundo Adão, que tornou nova todas as coisas, consertou tudo. Perceba como o livro de Ruth tem características com o Jardim do Éden. Foi Elimeleque deixar a casa do pão que sofreram o quê? Morte. Foi Adão no Jardim do Éden desobedecer ao Senhor, estava no lugar de vida, no lugar de comunhão. Qual foi o resultado? Morte. Mas em Gênesis 3,15 temos a promessa de uma semente frutífera. Este que virá esmagará a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. O Redentor virá e salvará o seu povo. E aqui, no livro de Ruth, mais uma vez, o Senhor está dizendo: há provisão por causa do meu pacto com o meu povo. Meus amados irmãos, perceba no verso de número 23. E assim passou ela, a companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. É como se a vida daquelas mulheres voltassem à normalidade. Ruth voltou para a casa da sua sogra, com todos os benefícios da provisão. O que isto significa para nós? Isto significa dizer que assim como Ruth voltou para casa, recebendo os benefícios da provisão e o envio de um Redentor, assim somos nós. Nós estamos voltando para casa. Mas o mais extraordinário é que o nosso Redentor já veio. Mas Ele voltará mais uma vez para nos buscar. E nós vamos voltar para casa e descansar. Perceba, de volta para casa. Meus amados irmãos, a história da redenção é uma história belíssima. Hoje o Senhor está nos encorajando a não desistirmos, a continuarmos confiando na sua providência. Pois Ele não é fiel a nós, Ele é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel a Ele, ao seu pacto. Pois quem firmou um pacto foi Ele. E Ele prometeu nos sustentar. Mas então, pastor, diante de todo esse aspecto redentivo do que Cristo fez por nós como nosso resgatador, o que é que nós vamos levar para casa dessa história? Em primeiro lugar, precisamos tirar os nossos olhos das circunstâncias e colocarmos os nossos olhos no Senhor. Pare de olhar para os problemas.
Pare de olhar para as adversidades. Pare de olhar para os perigos e ameaças. Olhe para o Senhor. Precisamos parar de lamentar. Ó céus, ó vida, ó azar. Tem pessoas que passam 24 horas reclamando da situação que está vivendo. Tem pessoas que passam o dia todo olhando só os aspectos negativos da vida. Olha, vem, Deus me ama desse jeito. Sangue de Cristo, irmão. Precisamos olhar para a vida na perspectiva de Deus. Deus está agindo. Já imaginou se Ruth ficasse em casa, já contemplando a amargura da sua sogra? Não me chame Noemi, admirável. Chamai-me Mara. Deus me feriu. Mas lá está Ruth, ao lado dela, dizendo: eu vou aos campos. Quem me abençoar, serei abençoada. E qual foi a resposta de Noemi? Vai, mulher, vai. A princípio ela não disse que o Deus dos céus te abençoe. Ela disse não. Vai lá. Como que diz? Vai. Então, se der, deu. Se não der, também não deu. Mas agora o discurso é outro. O discurso é outro. Bendito seja o Senhor, que não só proveu alimento, mas proveu um resgatador. Em outras palavras, ela está dizendo: mulher, de agora em diante, o cenário será outro. Por isso que no capítulo 3, as cenas dos próximos capítulos, vocês não podem faltar. Haverá um pedido de casamento. E mulher gosta de novela. Perceba como a estrutura do livro é esse gênero mesmo, é o gênero de novela. As cenas dos próximos capítulos vai terminar em casamento. Mas perceba, irmãos, paremos de lamentar e comecemos a bendizer o nome do Senhor. Será que não nos lembramos de Jó? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. De uma coisa eu e você devemos ter a certeza: não sabemos a maneira de como Deus está agindo, mas a certeza que temos é que Ele sempre agirá em favor do seu povo. Deus sempre está cuidando de nós, nos mínimos detalhes. Numa porta que se fecha, numa porta que se abre, numa cura, numa enfermidade, em todos os momentos é o Senhor cuidando de nós. O problema é que às vezes nós não paramos para enxergar a ação providencial de Deus. Recentemente visitei um irmão. E às vezes é difícil para um pastor ter que tratar de alguns aspectos da soberania de Deus em face de determinadas circunstâncias. Mas foi necessário eu pastorear o coração de um irmão nosso e dizer: irmão, isso que está acontecendo com o irmão é uma maneira de Deus parar o irmão e dizer para o irmão: quem está no controle da sua vida não é você não, sou eu. Porque às vezes nós estamos olhando tão horizontalmente que não paramos para olhar para cima. Obviamente são apenas linguagens que nós utilizamos para representar o lugar da habitação de Deus. Qual é? Os céus. Não é assim? Qual é a linguagem que nós sabemos que o inferno, onde é o inferno, né? Vai para onde? Mas a gente sabe que principados e potestades não atuam lá embaixo.
Mas são linguagens que nós utilizamos, significativas, para representar o lugar onde Deus está. E às vezes nós achamos que estamos tão no controle de nossas vidas que os nossos olhos só estão horizontal. A gente não tem tempo mais para nada. De maneira que Deus vai ficando sempre em último lugar. Aí chega um momento que Deus nos pega de jeitinho assim e nos vira. Aí nos coloca de papo para cima, não é assim? E a gente só consegue enxergar o quê? Os céus. É onde a gente diz, eita, Deus está no controle mesmo da minha vida. Ruth e Noemi estavam olhando para cima. Era necessário. Paremos de lamentar. Paremos de reclamar. Precisamos olhar para a vida na perspectiva de Deus. Uma segunda lição para a gente levar para casa nesta noite é que nós temos um Salvador, irmãos. Nele podemos confiar. Nele a graça abundante. Ele vale mais que as bênçãos que temos. Temos Cristo Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. Porque Ele é suficiente. Quando inclinamos os nossos corações para o Senhor e somente para Ele,